Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos conversar sobre responsabilidade. A responsabilidade que nós temos dentro da nossa religião. Mas não é só na nossa religião que nós temos responsabilidade. Nós temos também responsabilidade em casa, no trabalho. Mas não é só nós que somos da Umbanda e do Candomblé. Olha só, a igreja evangélica também tem as suas divisões, ou vamos botar assim, cargos, ou funções, que são obreiro, presbítero, diácono, cooperador. A igreja católica também tem padre, bispo, capelão, diácono, aí vem os coroinha, vem aquelas situações todas. E essa situação, ela vai se refletir em outras religiões. Por exemplo, dentro do esoterismo, que nós falamos que é a bruxaria, né? Nós temos o aprendiz, aí chega a fada, bruxa, feiticeira, mago e mestre. Isso são o quê? São divisões para que não venha ter o caos, aquela confusão. E assim também é na nossa vida. Vou aproveitar também para mandar um abraço para aquelas pessoas que chegaram de viagem, do exterior, outras que estão chegando ainda, tudo. Então, contente de ver aí que o pessoal de Xangô, que andou dando a volta no mundo, né? Então aí. E na Umbanda nós também temos a mesma coisa. Porque veja só uma coisa, na Umbanda, o chefe do terreiro, se ele for do sexo masculino, ele é o Tata Canjira. Se for mulher, Canjira. Antigamente se falava até a babá também do terreiro, né? É uma alusão na Umbanda, quando se fala babá do terreiro, era quando era dirigido por mulher. E a mulher, ela realmente, dentro da Umbanda, ela tem algumas limitações. Não é tudo que ela pode chegar e fazer, tá? Aí você tem um cambono, tá? E você tem o que nós chamamos filhos de Pemba, né? São Ingira. Porque são aquelas pessoas que estão dentro da gira. A palavra in, né? Dentro e gira. Porque nós falamos Umbanda, mas o correto seria bandas, tá? Porque você tem a Kim, a e a Kiun. Tudo é uma banda que formam. Por isso que aquele ponto, como é lindo, banda com banda se encontrar, não é também quando um terreiro de Umbanda visita o outro. É a união dessas três bandas que formam a unidade. E que quem controla isso é o Tata Canjira ou a Canjira de Umbanda. Isso é importante. A Umbanda, ela não tem mãe pequena, pai pequeno, essas coisas. Quando a pessoa entra, ela tem padrinho e madrinha, tá? E isso é importantíssimo a gente estar chegando sabendo, porque vai nos influenciar por toda a nossa vida. Eu vejo assim, Umbanda, que eu sou Eked na Umbanda não tem. A gente pode falar até cambona, né? Mas cambono é um termo masculino em que você tem o cambono que toca, você tem o cambono que atende as entidades, tá? Quando é mulher, é chamado de samba ou cunhã, tá? Aquela pessoa que serve as entidades, tá? E, inclusive o Chico Anísio, ele fez aquela brincadeira de cunhã, tudo, mas aquilo é verdade, aquilo é da Umbanda, tá? E você, quando sai da Umbanda, você começa a entrar no Candomblé.
o candomblé ele tem diversas situações. Inclusive, diz a regra que ninguém pode ser iniciado sem saber o porquê. Porque a pessoa chega e diz o seguinte: olha, você tem que fazer santo. Mas por que você tem que fazer santo? Olha só, você tem que fazer santo porque você tem uma missão, e para você cumprir a sua missão, você tem que ser iniciado. Você tem que ser legitimado ali dentro. Porque uma coisa muito interessante, que eu até coloquei, só tem 2 pessoas, tá, que pode dar bênção em nome de Deus. Preste atenção. 2 pessoas. Dentro do candomblé, isso na visão do candomblé. Tá? Então, quando a gente fala assim, Deus te abençoe, isso, aquilo, outro, tudo, o candomblé só aceita que seja de 2 pessoas. Vamos lá? Então, olha só, tá? Quem pode dar essa bênção, né? Porque a pessoa, quando ela é iniciada, por exemplo, você é iniciada para Xangô, você é iniciada para Omolu, para Onira, para Oiá, para Ogum, você vai dizer: Ogum te abençoe, Exu te abençoe. Falar nisso, o Goicuritá, pedi a ele para mandar as fotos, ele não mandou, mas ele, daqui a pouco ele está aí e vai mandar. Onira, você pode dizer: a minha mãe Onira te abençoe, meu pai Xangô te abençoe. Mas essa pessoa que é iniciada no candomblé não pode dizer: Olodumare te abençoe, Olodum te abençoe. Ele não pode. Entende? O médio de Umbanda, ele não pode chegar e dizer: Oxalá te abençoe, já que ele considera Oxalá Deus. Ele não pode chegar e dizer isso, não, porque a Umbanda tem uma influência do candomblé, então ele não pode dizer. Agora, esse não pode é porque não é o certo, mas não é que as pessoas cumprem por não saber. Então, por que isso ocorre? Presta sua atenção. Para falar em nome de Deus, tá, seria isso, só aquela pessoa que ela foi legalizada na orientação ou sentada ali para comandar um terreiro de Umbanda ou um terreiro de Candomblé ou uma casa de axé, né, que é o terreiro de Candomblé. Aí aquela pessoa, ela vai fazer os sacramentos tudo em nome de Olodumare, tá? E ela que pode dar benção. Exu e Olodumare te abençoe, no meu caso. Mas quem não é pai de santo ou mãe de santo não pode dizer isso. Ele vai dizer o quê? Mas já te abençoe. Nós falamos normalmente, quando as pessoas chegam e pedem benção, tudo, fala: Exu te abençoe. Mas isso é o que eu falo. Mentalmente eu pronuncio: Exu e Olodumare te abençoe. Tá? Porque você veja só uma coisa, no momento até que a gente tem uma reza que a gente chega e faz tudo, os pais de santo vão saber tudo, né, as mães de santo, em que a gente diz Axé Xangô, Axé Olodumare, Axé Exu, Axé Oduduá, Axé isso. Por quê? Porque você está dando axé que você recebeu em nome de Olodumare para ser distribuído. Tá? E os orixás vão te acompanhar naquilo. Porque quando você é sentado na cadeira do Pai de Santo, cadeira do axé, você passa a ser consagrado. Ou seja, o consagrado é o quê? Tão sagrado. Tá? Aquela pessoa que foi iniciada para Xangô, para Omolu, para Onira, Exu, ele é o quê? Sagrado. Eles são sagrados, tá? São sagrados, o orixá foi sagrado na cabeça deles, aquelas coisas eles passaram por ritual. Eles passam a ser a representação viva do orixá deles. O pai de santo, no momento que ele chega e ele recebe o mandato direto de Olodumare através de Oduduá.
que chega e diz, olha, esse agora vai ser o orientador espiritual, ele vai dar bênção, ele vai receber sacramento, ele vai dar sacramento em nome de Olodumare. Porque quando eu chego, faço o santo de alguém, vamos dizer, fiz Omolu, fiz Xangô, Exu, Onira, Emanjá, Jagum, tudo, o que acontece? Eu estou passando o axé que eu recebi de Oduduá, que ele passa para mim mediante o mandato que o Olodumare deu a ele. E nesse momento o Olodumare permite que eu faça aquilo, porque ele acredita que a humanidade, através do contato dos orixás, vão melhorar, as pessoas vão ficar melhor, vão progredir. Então, cada Iaô que chega e sai é uma promessa de que nós vamos melhorar. Todos nós que trabalhamos ali para chegar e fazer as coisas. E nesse momento, é dito que, olha, você vai ter essa função dentro do culto do sagrado. Tá? Porque, presta atenção, nós nos referimos aos orixá em Kissi-Vodou como sagrado e a pessoas sagradas. Se você é iniciado no culto, você é sagrada. Tá? Houve uma discussão muito tempo atrás, tudo porque o termo de pai de santo e mãe de santo, ele era tido para chegar e ser como santidade, uma vez de que nós falamos que o orixá é o santo, então aqueles que cuidam de santidade, tanto é que em Cuba tudo é chamado de santeiro, aquela pessoa santa porque cuida também. E aqueles que são iniciados no culto, mas não atingiram ainda lá, eles são uma pessoa sagrada também, porque estão ali dentro. E isso é muito importante. Então, se você foi iniciado no candomblé, a primeira coisa que chega é saber assim, qual a razão de você ter sido iniciado. Olha, eu tenho um cargo que eu vou me preparar para me ser Iabacé. Eu vou ser conselheiro. Eu vou ser isso porque todos os cargos têm a ver com o Odu que saiu da pessoa, presta atenção, o Odu que saiu para a pessoa no momento da iniciação e algumas vezes influenciado pelo santo da pessoa. Tá? E aí a pessoa vai indo. Então vamos lá. Dentro do candomblé, Queto, candomblé de Angola, candomblé Efon, nós temos aquelas variações, algumas coisas. Porque tem cargos que eles são de determinada raiz, determinada casa, e não existe em outra casa, não existe em outra raiz, tudo, porque aquele cargo é iniciado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no culto de Egum, eu vejo algumas casas de candomblé que dizem, olha, a mulher não chega nem na porta, não passa nem na calçada. Entretanto, nós sabemos que a roda do candomblé de Egum é formada só pelas mulheres. Então, nós podemos chegar e ver que, para algumas casas, não admite a presença. Aí, se você fez santo nessa casa, ela vai te dizer, olha, você não pode ir a terreiro de Egum, você não pode frequentar. É uma norma da casa, é uma situação da casa. Eles não toleram isso. Não quer dizer que esteja errado. Quer dizer que essa é a maneira deles seguirem a ritualística de candomblé. E isso é muito comum. Cantuar, engenho velho, essas coisas assim. As casas que têm raiz, que seguem o culto de Egum, mais a miúdo, normalmente são algumas ligadas um pouco ao Pofonjá, que vai num terreiro fora para chegar e cuidar das coisas que precisa de Egum. Já aquelas casas já ligadas ao Opô Aganju, que são aquele pessoal que saiu do Opofonjá, né? Que o Opô Aganju é da raiz do Opofonjá. Mas ali já é mais diretamente com Egum, então eles já cultuam Egum diretamente por outras razões. Aí o Atara Magdá e o Axé Legbaratolá,
ele tem uma ligação já com o culto de Egum, culto de Fá, Ebiorum. Entende? Essas situações são muito visíveis dentro do axé. Mas vamos ver lá. Os cargos masculinos, dentro do culto de Egum, nós temos o Alapini. É discutido se tem no Brasil ou não tem no Brasil, se é ou não é, mas nós temos o culto de Alapini, que seria aquele que coordena todos os terreiros. Abaixo do Alapini, nós temos o Alabá. O Alabá é o quê? É o chefe de terreiro de Egum, seria o pai de santo. Então, quando nós chegamos no terreiro de Egum, tipo o terreiro do Alabaqueleji, que é o Rian, nós tomamos benção a ele. Ele lá, eu adobo para ele, eu que faço as coisas todas, porque eu estou chegando numa casa, eu estou em outras terras, e lá ele é o sacerdote principal. Eu tenho a honra de ser apenas o babá salê, ou seja, o pai pequeno da casa. Isso é importante, porque veja só uma coisa, o candomblé, o interessante é, não existe ninguém acima de ninguém, um sempre depende do outro, é como o ciclo da natureza. E às vezes nós, pela vaidade, inclusive está na Bíblia, é vaidade pura vaidade, nada mais do que vaidade. O ego, nós nos deixar aquela confusão de não fazer. Eu, por exemplo, eu tenho orgulho de chegar, de adobar para minha mãe de santo, embora seja falecida, tudo. Assim que chegar e ver outra, é um orgulho e um direito meu de chegar, de colocar a cabeça no chão e pedir a benção. Benção minha mãe, benção o meu pai, conforme for o que for chegar e ver. Isso não vai me desmerecer em nada. Porque se eu estou dentro da religião, eu quero fazer corretamente. Entendeu? Eu tenho que ter o orgulho de fazer a coisa direita. E não achar que esse ato vai me rebaixar ou vai me diminuir. Pelo contrário. Porque para você se elevar e sentar no poti, porque não existe o termo cadeira, tá, dentro do candomblé. Então que a gente fala cadeira do pai de santo ou mãe de santo, na realidade, potiabá, entendeu? Que é o banco, é onde ele se senta para chegar e dirigir as coisas. Então, para chegar lá, eu sentei muito na esteira e faço questão de sempre, quando tem que fazer alguma coisa, estar na esteira. Por isso que o jogo de Odu, disso, aquilo, em que é se dirigido ao orixá Ori, eu, como Baoreté, que é o cargo mais alto que tem dentro do candomblé, que corresponderia ao Luo, é obrigatório esse jogo ser na esteira, para que a gente chegue e lembre da humildade de estar ali e não deixar crescer na cabeça, porque existe a lenda de Obi, em que ele chegou, se achou tão grande e não queria fazer mais, e a partir daquele momento foi determinado que ele jogasse, o Obi fosse sempre jogado no chão, para que ele rolasse no chão para chegar e dar, porque ele faltou com humildade. Aí, o que nós temos também? Dentro do culto de Egum, nós temos os Ogé. Ogé, ele se divide em duas coisas. Tem o Ogé Abá, que é o mais velho, o Itokun, tá, que é o guia de Egum, o Omoichan, nós temos o Alabê, que é aquele que toca. Então, esses são alguns cargos masculinos também. Algumas pessoas, dentro do culto de orixá, podem receber cargo lá. Mas aí que eu vou chegar e te dizer uma coisa. Primeira situação, você chegou, fez seu santo. Perfeitamente. Você chegou, confirmou cargo após a obrigação de 7 anos. Isso é importantíssimo. Se você só tomou 7 anos e não confirmou cargo, você, quando abre casa, você não pode dar cargo a ninguém, você não recebeu para dar. O meu cargo é o Luponã. A minha posição social
babalorixá, que também não é babalorixá. Eu sou babatemi, tá? A Jibonão-Mideji, ela não é Ialorixá. Iatemi é o quê? A mãe do segredo. Tá? O babalorixá, ele cuida do orixá. Quando você tem a junção de Ifá, que é o segredo de Ifá e segredo do orixá, você passa a ser o pai ou a mãe do segredo. Logicamente que para chegar lá você tem que ser o babalorixá. É igual você ser um médico, fez uma pós. Você é um médico, mas tem uma formação especial. Então, essa é a situação. E aí o que acontece? Você recebeu cargo na sua casa que é chamado de oiê. Tá? Então, o que acontece? Vamos usar o Ogó-Bengá, o Ogó-Icuritá, o Babengá, o Onira, né? As pessoas todas confirmaram o cargo na casa. O que isso habilita? Eles podem amanhã depois, uma pessoa, um outro pai de santo de uma casa, chamar eles e dizer, olha, eu vou dar aqui a vocês um cargo, alguma coisa. Aí é chamado posto. Ele recebeu posto em outra casa de santo. Por exemplo, a Onira Solar, que vem a ser a Tatiana, né, de Onira, ela tem, que poderia chegar e ter, ela recebeu no momento da feitura o posto na casa de Obalufã e Emoou. Isso é importante. Então, ela só pode pegar esse posto depois que ela confirmar na casa de Exu. Porque o primeiro tem que ser dentro da casa de onde ela fez santo, na casa do pai de santo dela. Aí depois ela pode chegar e receber em outras casas, outras homenagens para cumprir determinada, sendo que ela recebeu de Ajibonã. A de Exu, ela recebeu de quê? De Abacé. Eu estou colocando isso porque é um exemplo assim, interessante para você chegar e entender. Sendo que ela, depois que confirmar o cargo de Abacé, se a casa de Obalufã e Emoou que deu a ela, o pai de santo estiver tocando, fazendo as coisas tudo, ela pode ir lá e confirmar o cargo. Aí não é cargo, aí é posto. Então ela tem o oiê e tem um posto em outra casa, que é uma referência carinhosa que ela passa a chegar e ter. As mulheres, dentro do culto de Egum, também tem cargo, tem a Ialodê, a Iaebé, a Iamondê, a Iaerilu, a Agã, Itoqui, que é o cargo de Leila de Manjá, a nossa Jibonão-Mideji. Tá? Quer dizer, quem que deu o cargo a ela? O próprio Egum de Iemanjá e de Nanã, que chegou lá e colocou a ela, que não é o cargo, é o posto que ela tem. A gente acaba falando assim por estar mais acostumado com um tipo de coisa. Quando é a primeira vez que está recebendo, você recebe o oiê. Quando é numa casa de fora, é um posto. Tá? Mas as duas coisas quer dizer o que? Um cargo, uma responsabilidade que a pessoa viu que aquela pessoa que está recebendo é digna de ter aquela situação. E isso é muito importante. Dentro de Ifá também, nós temos as graduações. Nós temos, na rama cubana, a Ofacã, a PTB. Aí a PTB ela tem uma divisão de APTB e Anifá. Aí vem Orieté, Obá Orieté e Babalaú. Vocês têm uma ideia assim. Já na rama nigeriana, ou nas outras ramas, tudo, se usa Icefá para homem e mulher, tá? Sendo que se for mulher, ela fez Icefá, ela fica por ali. O homem, ele pode, com o tempo e o conhecimento, tudo, ele passa para Itefá e depois Babalaú. Sendo que, normalmente, os pais de santo, mãe de santo, como é o meu caso,
eles não têm muito interesse em chegar aí sem babalaô, porque muitos aí não podem continuar incorporando, sendo que tem determinada rama que não se preocupa com a possessão. Outras sim, a rama cubana não pode chegar e ter a possessão. E o Obá ou Itefá, ele faz todas as funções. Tem determinadas limitações, mas é uma coisa assim que se traz um babalaô para fazer aquilo que não é possível chegar e fazer. Não é o problema. Como também eu, dentro do culto de Egum, tem determinadas coisas que eu não posso fazer. Eu preciso do Ogé, do Alabá para chegar e fazer. Aí o que eu faço? Eu levo o Rian, eu levo isso e aquilo. Dentro do culto de Amin, existe todas são iniciadas, tudo. Aquele que saiu na frente daquele barco, ele é chamado de Alfá, é o sacerdote dela. E normalmente isso é sempre escolhido através do Odu que sai. Tá? Então, são 256 Odu. O Odu mais próximo da chegada é o Odu que é aquela pessoa que vai conferir. Por exemplo, num barco, tá, que nós recolhemos diversos santos, tá? Vamos começar. O barco está recolhido Omolu, Iemanjá, Inhaçã. Quem é o dofono? Omolu. Ah, mas se tiver Ogum é o dofono. Porque é o primeiro do barco, é o primeiro do xerê. Mas se tiver Exu está na frente. Então, é a mesma coisa no Odu. Então você joga para chegar e saber qual é a posição do Odu. Se você chegou e jogou, deu, por exemplo, o Xeturá é o 17º Odu. Ele está na frente de todos os outros que vem, se vier o 20º, não vier isso, é o Xeturá que é o primeiro. Aquela pessoa que é que vai comandar ali a situação, depois de iniciada tudo, ela que é a porta-voz, ela que é a dofona dali. Se tiver outro Odu que esteja na frente, é essa outra pessoa. E assim, meus irmãos, as coisas vão indo. Aí nós temos Babalorixá e Alorixá, é uma posição social. Pai pequeno, mãe pequena dentro do terreiro, o pessoal fala assim, não, porque quando o pai de santo ou a mãe de santo não está, é o pai pequeno que manda. Não, olha só, ele não manda. Ele continua seguindo o que está. Quem manda e não perde a posição nunca é Iabacé, Agibonã. São os dois cargos que eu não tenho. Porque, veja só uma coisa, com o pai de santo ou a mãe de santo na casa, eles continuam dirigindo os trabalhos que fazem. Não vão deixar de ver. Já o pai pequeno, ou mãe pequena, se chegar o pai de santo ou a mãe de santo que saiu, voltou, perdeu tudo. Então isso é muito importante chegar e saber. E numa casa, normalmente, apenas é um pai de santo ou uma mãe de santo. Não existe dois. Até porque se diz que dois carneiros não bebem água no mesmo coxo. Se um está sentado na cadeira ou foi sentado, o outro vai apenas auxiliar, vai participar, pode iniciar pessoas, pode fazer tudo, mas aquele ali é que está dirigindo tudo para cima dele. Bom, e aí nós temos os cargos que tem. Algumas casas, por exemplo, como a nossa, a Gibonã, ela está incluído a Iaefum, que faz as pinturas, que faz as coisas todas, porque não se divide. Tem casa que divide e vai fazendo aqueles esmiuçando os cargos. Outras não. A Shogun, porque tem que ser um Ogã do Ogum, tem que ser um não rodante. O Ashogun, ele preferencialmente, e já diz, ele é um filho do Ogum. Se ele é rodante ou não é outra coisa. Tá? O outro cargo muito interessante que nós temos, Iarumbá.
A nossa querida pandazinha que tem esse cargo. É aquela que carrega a esteira nos iniciados. É ela que chega, que tem aquela obrigação de colocar, porque é uma situação importante. E a TBX, o babá TBX, é aquela mulher responsável de tirar a cantiga junto com os orgânicos. Ou seja, ela tem a permissão de tirar. O Luponã, aquele que cuida de Exu, Orixá, Onã, ou seja, os santos do caminho, tá? E isso daí é uma coisa muito importante. Aí, uma situação que chega aí a dizer, Ebome, tá? Que muitos falam assim, não, eu já sou Ebome. Olha só, Ebome ele tomou obrigação de 7 anos, passou a ser irmão mais velho. Ele não é pai. Ele só vai ser pai ou mãe, ter esse direito de ser chamado, se ele confirmar o OIE, que aí ele passa a ter uma responsabilidade na casa. Ele, antes da obrigação de 7, ele pode ter, vamos dizer, 20 anos de feito. Se não tiver a obrigação de 7, ele não pode assistir às coisas que aquele que tem a obrigação de 7 tem. E ele é um aburó, irmão mais novo, embora seja. Aí na roda, presta atenção, na roda de candomblé, a posição dele é de acordo com o tempo de santo. Mas quando para a cantiga, que todos se abaixam, ele vai se abaixar também. E se atrás dele, vamos dizer, o que vem logo depois dele tiver obrigação de santo, aquele não se abaixa, mas ele tem que estar abaixado. Porque ele não tem obrigação, quando para a cantiga, ele tem que chegar no chão. E isso é importantíssimo nós chegarmos a entender. Tá? Eked, o termo dentro do Quito é a Joí. É aquela mulher que cuida do santo, que desvira, que faz aquele papel todo de chegar de vestir, de arrumar tudo e levar o orixá embora. O Ogã são aqueles que cantam, que cortam, que faz tudo lá. E também tem a missão de cantar para trazer os orixás na terra. E é muito importante a gente chegar e conhecer essas situações. Porque veja só uma coisa, nós no nosso axé, tá? Poucas pessoas chegam a saber, mas quando foi criado o axé todo, nós criamos ele com 2 vagas, no caso de auxiliares, que é pai e mãe pequena. Porque a mãe pequena, né, tem o Si e o Tum, que é da direita e da esquerda. Então nós fizemos o quê? Pedimos à Mãe de Santo, né, na época, comunidade para que um fosse do sexo masculino e outro do sexo feminino. Automaticamente, se precisasse dos dois, tudo poderia chegar e ver. Tá? Então, meus irmãos, a nossa querida, né, Maria, né, que fez o Molu, tudo, a Pocã, tá? Ela tem essas funções tudo. Então, às vezes, o que acontece? Uma coisa que eu vou colocar. A pessoa está com problema, está às vezes com dificuldade, a vida está enrolada, o que ela chega e faz? Esteja sempre na casa de santo, pelo menos uma vez no mês, para estar cuidando do seu santo, energizando o orixá, botando água para ele, acendendo vela para a vida começar a movimentar. Não precisa esperar só quando tem alguma coisa. Porque veja só uma coisa, a gente vai no terreiro de Umbanda para firmar as coisas, não é só quando tem sessão, tá sempre lá firmando. A gente vai no terreiro de Candomblé, né, na casa de axé, sempre também, para não deixar as coisas cair. E isso é importante a gente chegar e ter. O outro cargo também, que algumas casas dizem que não é cargo, outras dizem que são. Na nossa casa nós começamos como cargo. Realmente é uma posição social. É o quê? O Abian. O Abian, ele é considerado aquela pessoa que está para chegar e se entrar na religião, está se preparando. É uma posição social que ele está. Ele é o embrião. Ele é que vai oxigenar a casa, que vai dar movimento, tudo. Às vezes, a pessoa pergunta assim, poxa, o pai de santo, a mãe de santo, colocou aquela pessoa para dentro, não é boa pessoa, isso, aquilo. A pessoa não é boa,
a pessoa é péssima, mas o orixá que a pessoa trouxe, tá, vai compensar tudo aquilo que a pessoa não é. Então, essa é uma das razões. E quando nós estamos na casa de santo, fazemos santo, meus irmãos, nós temos diversos cargos, diversas situações, tudo. É um procurar ajudar o outro. Tá? A gente chega a chamar. Quando se confirma o IE, você não chama aquela pessoa que tem o IE de meu irmão, minha irmã, embora seja. Mas aí ele já passou a ser meu pai, minha mãe, porque ele é um pai ou uma mãe do terreiro. Tá? Embora não seja a dirigente do terreiro, vamos dizer, a Yalorixá ou a Babalorixá. Eu, por exemplo, eu sou o pai de santo do Ilu Axé Legbara Tolá. Entretanto, se meu avô de santo chegar, ele é o pai de santo. Eu deixo de ser, porque a honra, eu vou receber ele até a porta e vou dizer, meu pai, está aqui a casa, é do Senhor. O Senhor, por favor, continue a dirigir o candomblé, o que tiver. Ele vai me acompanhar, vai agradecer, vai me acompanhar até lá, eu vou atrás dele. Vou passar a cadeira que eu estava sentado para ele chegar e sentar. Ele vai sentar, tá? Todos se acomodaram, tudo. Em determinado momento ele chega e levanta e vai dizer, meu filho, assume novamente sua casa e toque o seu candomblé. Continue o que estava fazendo. Esse é o ato correto de chegar e fazer. Entretanto, se não fizer, também está correto. Existe um cargo que tem uma confusãozinha. Olha só, Ebeorum, quando a pessoa é iniciada, ele passa, né, que é o nosso Omotundê. O Omotundê, ele é iniciado de Jagu, mas ele já era iniciado em Ebeorum. E o cargo dele, logicamente, quando ele completar tudo, vai ser Babá Ebeorum. Porque também tem o Babá Ebe. Como que é o Babá Ebe ou Iaebe? Olha só, o Babá Ebe ou Iaebe é todo aquele pai de santo cujo o filho de santo dele já abriu uma casa. Então tem muito pai de santo assim rezando, né, mãe de santo, para que um filho de santo abra uma casa, porque ele já passou a ser um pai de uma comunidade, não só dele, mas também de diversas comunidades. Porque o Babalorixá e a Lorixá, ele corresponderia à palavra ancião, aquele mais experiente, mais que já viu mais coisas e tem conhecimento. Por isso que quando você fala meu velho e minha velha, vocês já ouviram essa referência dentro do candomblé. Ah, meu velho, isso, aquilo, outro, a minha velha, tudo. Você está dizendo o quê? Que ele é tão velho quanto a montanha, que já viu de tudo, já observou e já presenciou. É uma referência também ao orixá Oki, que é o orixá das montanhas. Tá? E isso, meus irmãos, estamos avançando, né? Mais 9 minutos, 10 minutos, mas é interessante, eu vou pedir para que vocês me perdoem, né? Chega a ter passado, mas existe essa situação que muitas vezes, dentro da casa de santo, a gente deixa chegar e passar. E nós temos o cargo, não sabemos como funciona, o porquê que chega e funciona. Procura saber, dentro da sua casa de santo, faça um caderninho, anota o que você vai fazer, o que é a sua função. Não vai só no dia que vai ter o xirê ou que vai ter a sessão. Não. Aí de santo, estou com um problema, eu preciso ir lá, que eu tenho que botar uma oferenda lá para os baras da casa, para o meu bara também, quero botar uma água no chão para o meu santo lá, acender uma vela, botar um padi, botar umas beterraba para o Iá, vou botar uma pipoca para o Molu, vou botar um quiabo para o Xangô, um acará para o... Eu estou precisando abrir meu caminho para me arranjar um emprego, para me conseguir dinheiro, para minhas coisas andar. Agora, uma coisa importantíssima.
tenha amor pelo seu santo. Porque o orixá, ele além de saber o que vai na sua cabeça, ele sabe o que você está pensando. E às vezes um mau pensamento, você chegou lá, contrariado, de má vontade, tudo, olha, é o suficiente para tudo dar errado. Xangô, se a pessoa chegar lá, de má vontade, na casa de santo, é um pau só. Tu pode dar o que for, porque chegou, ele vai dizer, eu não sou comerciante, mercador da fé, me dá uma coisa que eu te dou outra. Isso você faz com Exu. Exu adora, não quer nem saber, me dá a minha parte e a gente resolve. Agora, com o Obalu aí, Onira, fé e amor no coração. Ogum também. Ogum, o Gabriel me pediu para mim chegar e jogar, aquela pessoa que está lá na casa, o santo dele está lá, tudo. Ogum só respondeu uma coisa: faço tudo pelo meu filho porque ele tem amor no coração. E nas ações que ele faz tudo de boa vontade, ele não reclama. A vida dele anda. Então, isso muitas vezes é porque que a nossa vida não chega e modifica. Eu tenho com Exu uma devoção, um carinho especial com todos os orixás. Sempre estou lá no axé. Como tem pessoas que vão toda semana no terreiro de Umbanda. Quem dirige um terreiro de Umbanda está lá toda semana. Acendendo a velazinha, fazendo uma firmeza na casa de Exu, casa das almas, nisso, aquilo. A mesma coisa é a casa de Candomblé. Você vai sempre lá. Não é só quando tem vamos dizer, a gira, que nós chamamos de xerê. No terreiro de Egum também. Tá? Eu não vou só quando tem o toque, não. Uma vez no mês, 2 vezes no mês eu tenho que estar lá. Vai chegar, olha só, trouxe um vinhozinho aqui para botar aqui pro Egum, vamos botar uma coisa, acender uma vela, vamos fazer. Por quê? Essa é a nossa função. Para isso que nós estamos ali. Meus irmãos, boa noite para que vocês todos. E como posso chegar e dizer, eu estou sentado na cadeira, eu tenho o Duduá. Posso abençoar vocês em nome de Olodomare, em nome de Olof. Tá? Então que o Olof e o Olodomare abençoe a cabeça de vocês e que Exu lhes dê muito caminho. Então agora eu estou mostrando a vocês porque quando pede uma benção, tudo, o Olodomare te abençoe, que Exu te dê muito caminho, te dê prosperidade. A maneira porque que eu sempre falo os dois. Entende? Porque essa é a função. Eu, na realidade, como sacerdote da natureza, ligado a tudo, eu represento o Olodomare através de Oduduá. Meus irmãos, obrigado ao povo de Oiá, obrigado ao povo de Onira, ao povo do Obaluaê, povo de Exu, de Xangô. Gente, de todos os orixás, o pessoal do Batuque, do Sul, não esqueço, estou preparando que eu vou aí, entendeu? Vou visitar os terreiros, nós vamos rever muitas coisas, vai ser muito bom. Estou apenas com umas situações para chegar e resolver, mas estou com saudade de vocês. Floripa, estou chegando. Avisa que estou chegando aí. Meus irmãos, que Exu lhes dê muito caminho e dinheiro. Axé.